Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui, amados, na Cultura M680, a emissora por onde Deus tem dado para nós este grande privilégio de encontrar as portas abertas e a palavra prometida para os filhos de Deus, em sua totalidade, possa ser pregada. A nossa intenção não é combater nenhuma pessoa, mas trazer um esclarecimento da verdade pura de Deus para as pessoas. Como sempre nós falamos aqui, nós não somos contra nenhuma pessoa, mas somos contra o sistema. É o sistema que está errado, que nós somos contra, porque está adulterando as Escrituras Sagradas. E nós, então, por pregarmos a palavra, por defendermos a Bíblia de Deus, então nós temos que vacinar o povo e advertir o povo acerca da verdade de Deus para esse tempo presente. Nós estamos agradecidos e externamos o nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes, irmãos e irmãs, todos que estão ligados, sintonizados conosco, que Deus possa dar uma bênção especial para cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está sintonizado nesta noite. Hoje nós vamos seguir falando um pouco mais do período da Era de Esmirna, porque ali, esse estudo da Era de Esmirna, depois vamos para Pérgamo, Tiatira, até chegarmos na nossa era, que é Laodiceia. Eu tenho certeza, meu irmão, que isso é alimento, é a carne fresca do dia, porque cada pedacinho das Escrituras que lemos, cada partezinha, temos então aí um texto para falarmos, um pequeno sermão para falarmos, e eu tenho certeza que você vai enriquecer o seu conhecimento também através das Escrituras Sagradas. Apocalipse 2, verso 8 e 11, do 8 até o 11. Eu vou ler apenas do verso 10. Está escrito: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Há momentos que o crente se envolve na vida com problemas e ele vacila quando perde o seu próprio poder. E a aflição que invade o seu ser solitário faz encher de derrota o cenário. Sem Jesus não se pode vencer. E ele vai sem Jesus para lutar. Ao Senhor não escuta, quer deixar sua cruz. Se não fosse o alerta do Espírito Santo, que o guarda e quem o ama tanto, o crente esqueceria que espera Jesus. Se não fosse o alerta do Espírito Santo, que o guarda e quem o ama tanto, o crente esqueceria que espera Jesus. Não esquece, ó irmão, que o teu rei vem te buscar. Ele não tardará, ele em breve virá.
estás tão abatido, guarda o que tens até o fim, ele não tardará e tu vais descansar. E a aflição que invade o seu ser solitário faz encher de derrota o cenário. Sem Jesus não se pode vencer. E ele vai sem Jesus para lutar. Ao Senhor não escuta, quer deixar sua cruz. Se não fosse o alerta do Espírito Santo, que o guarda e que o ama tanto, crente esqueceria que espera Jesus. Se não fosse o alerta do Espírito Santo, que o guarda e que o ama tanto, crente esqueceria que espera Jesus. Não esquece, ó irmão, que o teu rei vem te buscar. Ele não tardará, ele em breve virá. Ó irmão, porque estás tão abatido, guarda o que tens até o fim, ele não tardará e tu vais descansar. Ó irmão, porque estás tão abatido, guarda o que tens até o fim, ele não tardará e tu vais descansar. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do Sétimo Anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir dentro do contexto da era de Esmirna, que eu tenho certeza que todos vocês que estão ligados, sintonizados conosco, eu não sei, mas pela inspiração que Deus nos tem dado, como sempre nós falamos a palavra, quem adiciona no coração é Deus. Se Deus não adicionar a palavra, vindicar no coração do eleito, nós não vamos dar conta de colocar no coração da pessoa. Eu posso ler a Bíblia, ler a mensagem, pregar a noite inteira, mas se Deus mesmo, ele não adicionar lá no seu coração, na sua mente, você não vai compreender nada. Mas se Deus adicionar, se Deus vindicar que é a palavra correta no seu coração, você nunca vai esquecer. Então vamos seguir aqui falando um pouquinho. Você sabe, Deus olhou para baixo e Deus declarou: a alma que pecar, essa alma morrerá. Está separada de mim, ele disse. Não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todos morreram. Todos foram separados. E chegaria um dia em que até aquele pouquinho de vida seria extinto e tudo estaria acabado. Mas Deus, em amor, tomou um animal, tirou a sua vida no lugar da vida do pecador. Veja, meu irmão, que coisa maravilhosa isso que Deus fez por nós. No Velho Testamento, o pecador trazia um cordeiro, ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava a garganta do cordeiro. Ele sentia o sangue sendo derramado e ouvia o cordeiro balir. Ele sentia o corpo enrijecer na morte. Ele via a fumaça do sangue
aspergido subir a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada em lugar da sua. Mas a vida daquele cordeiro era vida animal e não podia voltar sobre o pecador, limpando-o. Assim, aquele pecador partia e ia embora com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em sua mente e voltava e oferecia um sacrifício pela mesma coisa um ano mais tarde. Isso foi no período do Velho Testamento. Porém, no Novo Testamento já não é assim. Veja, nosso cordeiro moribundo é o Filho de Deus, que deu seu sangue em resgate de muitos. Pela fé, nós nos aproximamos e colocamos nossas mãos sobre esse cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrentas, as costas laceradas, os espinhos cruéis rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ou Eli, Eli, lama sabatani. O que aconteceu? A vida que deixou aquela célula de sangue partida voltou sobre o arrependido. A vida que estava nele voltou sobre nós. Nós voltamos, então, sem o desejo de pecar. E agora temos ódio pelas obras e desejos da carne. Quer dizer, nós abominamos as obras da carne. Nós não concordamos com as coisas da carne. Porque o Espírito que está em nós abomina a coisa errada. E isso só pode ser Deus. A célula do sangue partiu e a vida saiu. A vida veio sobre o redimido, veio sobre o pecador arrependido. Olhemos para nós. Veja, o que é nossa vida? Apenas uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é a incubadora. Mas o sangue vem do macho. Por isso que a mulher toma o nome do marido. Os filhos tomam o seu nome. A mãe é a incubadora dos filhos que ele ou que ela lhe dá. Isso que aconteceu para nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve um filho e o chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. Exatamente isso que era. Aquele sangue de Deus foi derramado e o Espírito o deixou enquanto ele morria em agonia. Depois, a mesma vida, que é o Espírito, voltou para morar no pecador arrependido e libertá-lo, claro. Esse pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia mais necessidade ou por um sacrifício. De uma vez por todas, ele foi libertado do domínio do pecado. E o pecador, ali, ele recebeu a vida de Cristo, através da qual ele reina vitorioso sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Por isso, meu irmão, mensageiro desta era, disse: um homem nascido de Deus nem mesmo tem desejo de pecar. Não há pecado na sua noiva. Cristo, quando olha para sua noiva, não vê nenhum pecado. A sua noiva está alva, branca como a neve. Os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ele olha para sua noiva através do sangue derramado. Por isso, meu irmão, esta noiva do último dia, esta igreja do último dia, nosso Senhor Jesus Cristo está segurando nas mãos dela. Por quê? Porque esta é a noiva palavra.
A noiva palavra, ela anda de mãos dadas com a palavra. A palavra é Cristo e Cristo não pode deixá-la um momento sequer. Este é o grande motivo da nossa grande vitória, que defendemos a palavra original, o batismo original, a ceia original, defendemos as ordenanças da palavra, tudo no original. E além disso, os mistérios de Deus foram revelados. A carne fresca do dia, o maná escondido que estava além do véu, é somente para o eleito, é somente para o vencedor. Se você, meu irmão, minha irmã, é um vencedor, você vai comer do maná escondido lá dentro do véu. Não esse maná denominacional, esse maná que está aí fora, bichado, esse maná cheio de bactérias, esse maná adulterado. Veja, não, esse aí não. Mas para o vencedor, ele vai comer do maná que está além do véu. Isso é muito maravilhoso. É como uma águia, que ela mesma caça sua caça. Os filhos de Deus são considerados como águias, porque a águia é um pássaro raro, é a rainha dos ares. Então, seguindo mais um pouquinho aqui, Deus o fez, Ele fez tudo isto. Ele clamou para o mundo amaldiçoado no pecado. Ele disse: eu vos darei um sinal. Uma virgem ficará grávida, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o vosso sinal, será um sinal eterno. O que ela der à luz será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus desceu numa célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E naquele ventre virgem foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, foi o princípio da criação de Deus. Isso é o que é Jesus. Aquele santo foi cheio do sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu, ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão e lá, aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Por isso, meu irmão e minha irmã, que há esta grande necessidade de aceitar Jesus Cristo para ter vida eterna, para ter uma nova vida, porque o homem e a mulher, quando vem, ele já vem julgado e condenado. Por isso que ele necessita morrer e nascer novamente. Quão admirável isto é! Jeová nascer chorando sobre um monte de estrume, Jeová nascer numa manjedoura de palha. Ali está o sinal eterno para os orgulhosos e incautos pseudos intelectuais que têm crido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Veja, Jeová Deus, um bebê chorando num fétido estábulo, e logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos, empinando nossos narizes, criticando e agindo como se fosse alguém. Aqui está o verdadeiro sinal. Este é o correto. Jeová brincando como menino, Jeová trabalhando numa carpintaria, Jeová lavando os pés de pescadores. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. O próprio Deus se tornou homem, se tornou carne humana. Por isso, meu irmão, que o povo não consegue ver que Jesus Cristo é o próprio Jeová. Isso tem que ser por revelação.
Se Deus não revelar a doutrina da deidade, da divindade de Cristo, ninguém vai compreender, porque isto é uma revelação. Mas para o revelado não tem dificuldade nenhuma. Eu sei que Jesus Cristo é Deus. Por isso que as Escrituras diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As pessoas vêm e dizem, não, mas ele chorou no túmulo de Lázaro. Sim, ele chorou como homem, mas ele foi mais do que um homem. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Mas ele chorou, ele sentiu fome, ele dormiu na popa do barco. Sim, como homem, ele dormiu, mas ele foi mais do que um homem. Ele foi Deus. Ele levantou e repreendeu o vento e o mar. E lá no Velho Testamento diz que Jeová, Deus, repreende o vento e o mar. Agora você vê aqui Jesus no Novo Testamento, repreendendo o vento e o mar. Mas ele sentiu fome. Sim, ele sentiu fome como homem, mas ele foi mais do que um homem. Ele foi Deus, quando multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uma média de 15 a 20 mil pessoas. E não foi só uma vez, foi por umas 2 vezes. Mas ele foi um homem porque ele sofreu. Bateram nele, cuspiram nele, arrancaram sua barba, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Sim, ele foi um homem. Quando ele sofreu pelos nossos pecados, quando ele entrou na fila no meu lugar, para pagar o pecado no meu e no seu lugar. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, ele foi mais do que um homem, porque ele disse, eu derribo este templo, este tabernáculo, e dentro de 3 dias eu o levantarei de volta. Antes de completar os 3 dias, praticamente, ele ressuscitou. O inferno não pôde segurá-lo. A tumba não pôde segurá-lo. A morte não pôde segurá-lo. Ele pisou na garganta da morte. E ele disse, pra cima de mim não. E ali a morte ficou nocauteada. A ponto que João vem no capítulo 1 e diz, ele é o primogênito dos mortos. Porque a morte matou até ali. Mas quando chegou em Jesus Cristo, Cristo venceu ela. Todos tinham conquistado muitas coisas, mas ninguém tinha conquistado a morte. Mas esse aqui não. Esse aqui é Deus. Ele conquistou a própria morte. Então, meu irmão, e quando ele ressuscitou, o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Cadê as outras pessoas da divindade? Deus não reparte a sua glória, nem com as imagens de escultura que o povo adora. Então, meu irmão, Deus não reparte a sua glória. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha que falar, é-me dado parte do poder. Ele tinha que falar assim, é-me dado aí 30 e poucos % do poder, porque os outros ficou com o Pai e com o Espírito Santo. Não, é-me dado todo o poder no céu, poder sobrenatural, e na terra, poder físico. Então, meu irmão, Jesus Cristo é Deus. No Apocalipse, ele diz, eu sou o primeiro e o último, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tem 2 Todo-Poderosos, meu irmão, nem 3, só há um Todo-Poderoso. Por isso que nesta mensagem revela a doutrina da deidade. Se você crê em 3 pessoas, você terá problema na hora da sua salvação. Você tem que crer como diz as Escrituras. São João 7,38 está escrito. Você tem que crer em Deus como diz as Escrituras, não como diz a teologia, não como diz o seminário, não como diz o bispo metropolitano da cidade, não como diz o doutor fulano de tal,
Não. Como diz as Escrituras. Seguindo aqui, ele diz: eu vos darei um sinal. Se você quiser a Escritura, é Isaías 7,14. Disse Deus: não o sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não o sinal de riqueza e poder. Não há nada neste sinal que querereis, ou achareis adequado. Porém, é um sinal eterno, e o maior sinal de todos: Jeová de pé no pátio da corte, ferido e sangrando, com espinhos em sua fronte e cuspe em sua face, escarnecido e desprezado, Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam-no a descer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Então Jeová morreu. Esse é o sinal para todos os homens agora. Não há outro sinal a ele. Este aqui é o grande sinal. Então as trevas caíram sobre a terra. Eles o puseram numa tumba. Ali ele ficou aqueles 3 dias e noites, até que um terremoto quebrou a escuridão da noite e ele saiu. Jeová saiu. Jeová subiu ao alto. Então Jeová retornou para habitar em sua igreja. Jeová voltou com um vento impetuoso e veemente e chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e dar poder ao seu povo. E outra vez Jeová veio, e desta vez para permanecer em seu povo. E novamente Jeová cura os enfermos, ressuscita os mortos e manifesta a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando em línguas e dando a resposta em interpretação. Jeová desceu, levantou a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ali, levantou o bêbado com zumbidos de moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio para se manifestar na carne, através da carne. Jeová veio, Deus em nós, a esperança da glória. Ele levantou a prostituta, o bêbado, o ladrão. Ele levantou todos dos seus pecados que lhe aceitaram. Jesus Cristo veio e derramou seu sangue. Libertou o cativo. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas. Ele lhes deu vida eterna e elas jamais perecerão. Ele não perderá nenhuma delas, mas as ressuscitará no último dia. Aleluia e glórias a Deus. A segunda morte não pode lhe causar dano. Ela não tem poder sobre eles, porque eles são do Cordeiro e o segue para onde quer que vai. Amém. Muito bem, amados, nós entramos aqui na primeira parte da finalização da Era de Esmirna. Vamos soltar uma faixinha musical aí para refrescar a sua mente. Já vamos voltar aqui falando do Espírito Santo em cada era da igreja. A multidão bem numerosa o apertava. Certa mulher doente se aproximava. Ela sofrera, mas com esforço ali chegou. E temerosa seus vestidos lhe tocou. Ela pensava que Jesus não percebera que a fonte de sangue que tinha lhe secou. Mesmo sabendo que sarou foi porque crera. Jesus pergunta quem por fé em mim tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Minha alma aflita procurava por ti, Salvador. Senhor, fui o Senhor quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou.
que virtude do seu corpo lhe sair. Ele bem sabe que a bênção só recebe a quem por fé toca nas vestes do Senhor. Os seus discípulos responderam que são tantos que passam perto do poderoso Senhor. Mas Jesus Cristo bem conhece os corações. Alguém tocou-me como ovelha em seu pastor. Senhor, fui eu quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Minha alma aflita procurava por ti, Salvador. Senhor, quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou. Minha alma aflita procurava por ti, Salvador. Senhor, Senhor, quem te tocou. Senhor, fui eu, Senhor, quem te tocou. Senhor, fui eu, Senhor, quem te tocou. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados. Coisa maravilhosa é tocar no manto do Espírito Santo pela fé. Todos nós podemos tocar pela fé. Deus deu para nós um braço, uma mão de fé para essas coisas. Mas vamos seguir aqui na nossa programação. O Espírito Santo em cada era, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Cada era, em particular, tem a mesma admoestação para o povo de cada era. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. Se verificarmos 1 Coríntios 2, de 6 a 16, está escrito: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Veja, esse Espírito que provém de Deus, que nós recebemos, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor?
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, meu irmão, veja Paulo admoestando os coríntios, falando disso. Por isso que não há como misturar as coisas do Espírito de Deus com as coisas do mundo. Você, que é um cristão, cada dia que passa, você tem que ir se separando das coisas do mundo, porque a tendência do Espírito de Cristo em nós é nos levando a uma esfera de santificação, de limpeza do vaso. No Evangelho de Mateus 13 ao 16 está escrito: por isso lhes falo por parábola, para que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, meu irmão, veja, é difícil, mas não é de quem quer. Não é para essa pessoa falar, não, eu quero, toma. Não é assim. Deus é que tem que abrir a mente da pessoa, fazer a pessoa compreender. Por isso que ele fala, eu falo por parábola, que só o eleito que vai captar. Tem pessoas, eu já vi pessoas, olha, desculpe a expressão, quebrar a cabeça para entender um ponto da Bíblia e ele nunca chega lá. Ele não tem terreno suficiente, solo ali, para armazenar aquilo da palavra. Então não é, você fala, mas e o que a pessoa deve fazer? A pessoa deve se humilhar, ele deve se render, se humilhar em oração e falar, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, que eu seja chamado, que eu seja revelado, que o Senhor compadece de mim. A pessoa, não é a pessoa, não, eu vou lá e vou entender, eu quero saber e vou descobrir. Não é assim. É Deus que compadece da pessoa. Por isso que lá em Mateus 11, 26 a 28, Cristo disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então Deus oculta para uns e revela para outros. No Evangelho de João 8, 42, 44 está escrito, Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Não por podereis ouvir a minha palavra. Veja, vós tendes, ele diz aqui, vós tendes por pai o diabo. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É mais do que evidente, veja, por esta escritura, que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Veja, é mais do que evidente, é claro, pela Bíblia, que ninguém de si mesmo pode ouvir a Deus. Essa capacidade tem que ser lhe dada por Deus. Se Deus não dar a capacidade de sentar nós da cadeira, ouvir a pregação, ouvir o rádio, ouvir um pregador, receber um folheto e ler aquele folheto. Quantas pessoas, meu irmão, receberam na mão o mapa do tesouro e jogou no lixo? Porque nunca leu o que era o mapa do tesouro. Jogou no lixo, mas quem leu encontrou o tesouro. O tesouro é Cristo. Então eu quero repetir, essa capacidade tem que ser lhe dada por Deus. Se Deus não abrir a mente, eu conheço um irmão que 10 minutos que ele ouviu o programa de rádio, 10 minutos, foi suficiente para ele descer até o tabernáculo e se inteirar
da mensagem da hora. Eu conheço outros que ouviam a mensagem do vizinho. O vizinho estava ouvindo o rádio por ouvir. Estava lá com o rádio ligado. Mas o outro vizinho, do outro lado do muro, ele punhava um banco lá, deitava na beira do muro para ouvir a mensagem. Se converteu e veio. Uma irmã. Outros, meu irmão, a televisão dele queimou para ele poder ligar o rádio. Já que não tinha televisão para ele assistir, então ele foi ligar o rádio, pegou o programa. Então Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E outros podem ouvir 10 anos essa mensagem e não se mover em nada. É como fazer buracos em água. Agora Mateus 16, 17. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Juntando esse versículo, vemos que há somente um grupo de pessoas, e esse é um grupo muito especial de pessoas que são capazes de ouvir o que o Espírito diz em cada era. Por isso que eu li aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então há um grupo especial, há uma classe especial de pessoas a quem esta Bíblia está sendo endereçada, a quem a palavra do Senhor está sendo endereçada. Esse povo, eles são capazes de ouvir o que o Espírito está dizendo. É um grupo especial que recebe a revelação para cada era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. João 8, 42, 44. O grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo e recebe a revelação disso é o grupo descrito de 1 Coríntios 2, 6 a 16. Eles são os que têm o Espírito de Deus. Eles são os que nasceram de Deus. Eles são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo por seu Espírito. Eles são batizados com o Espírito Santo. Para salientar ainda mais aqui o que acabamos de dizer, também para usar essa escritura que deveríamos ter em mente enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo. Veja o que Jesus diz em João 6,45. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Volte, porém, a Isaías 54,13, de onde isto foi tirado, assim se lê: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Veja, os todos de Deus, todos são de Deus, são os filhos de Deus. Assim é que é a evidência de ser um verdadeiro filho de Deus, aquele sobre quem o Espírito veio e em quem habita, novamente apresentada como um que aprende a palavra pelo Espírito Santo. Agora você pode começar a ver porque as línguas não são evidência. Você pode verificar agora que línguas estranhas não são evidência de ser batizado com o Espírito Santo. As pessoas falam, mas não é. Eu vejo mulheres e homens, até em adultério, que falam língua. Mulheres usa short, tá de batom, cabelo cortado e fala línguas. Meu irmão, a pessoa quando recebe o batismo do Espírito Santo é uma obra terminada. O selo do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo na pessoa. Como pode o Espírito Santo estar numa pessoa e o exterior dela está horrível? Como pode o Espírito Santo estar no homem e ele está em adultério? Ele está em fornicação? Ele está fumando? Ele está bebendo? Ele está falando palavrões? Não, não pode. Ele tem que passar as 3 etapas. Então você pode verificar que línguas não são evidência de ser cheio do Espírito Santo. Línguas é o último dos dons. Então, as pessoas, não, falou em língua, está batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda, não. Não é isso que a Bíblia fala, viu?
Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito Santo está dizendo. Não é dito desta forma. Isso põe de lado as línguas, interpretação das línguas e profecias, etc. Como uma verdadeira ou uma evidência, a evidência é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando. Sim, o Espírito está ensinando. Isso é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse. João 14, 26. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é exatamente isso que aconteceu. Assim que os evangelhos foram escritos, estes homens relembraram pelo Espírito Santo as próprias palavras de Jesus, quando Jesus falou. Por isso que os evangelhos são precisos, eles são perfeitos. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele as ensinou-lhes mais sobre a verdade que eles já tinham. Assim que Paulo recebeu suas revelações concernente a isto, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, eu repito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não o que as línguas diz às igrejas. Eu sei que isso é um pouquinho forte, mas a verdade tem que ser dita. Um dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus, mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos e as palavras que ele falou pode bem ser parafraseada assim: eu não sou um mestre, eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Mas vem um que é o mestre. Ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como o cordeiro, como o profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele tornou-se o nosso mestre. Então, meu irmão, é Deus, é Jesus trabalhando de diversas maneiras. Para Nicodemo ele diz: necessário vos é nascer de novo. Se não nascer, não pode ver o reino dos céus. Para cada era, ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Não, Senhor, eles não podem, porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 6, 16. Você pode verificar na sua Bíblia. Agora, isso deve fazê-lo regozijar. Isso deve fazer você pular de alegria. Há uma doutrina sem fundamento extremamente peculiar que está causando muito mal entendido e rancores. Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão negando que grandes homens como Knox, Moody, Taylor, Gofor e outros receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estava ciente de que estava acontecendo. Ora, isto não é verdade. Não, Senhor. Isto é um grande erro. As línguas não são a evidência de ser cheio do Espírito. Simplesmente uma das 9 manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em língua, ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que depois que todos foram cheios do Espírito Santo,
eles falaram em línguas. E posteriormente diz que eles profetizaram. Então primeiro Deus te enche com o Espírito Santo e depois você recebe os dons para a operação na igreja. Hoje, entre muitas pessoas, admite-se que todos os que alegam receber o Espírito Santo por falar em línguas, falam numa língua espiritual genuína. Mas isso não é assim, porque muitas pessoas falam numa língua conhecida, porém sob a influência de um espírito errado. Agora vamos supor que estamos numa reunião e todas as pessoas estão falando em língua. Como você pode saber qual é a língua, a do espírito, e qual é a língua estranha do diabo? Eu já estive entre os pagãos, onde os seus feiticeiros bebiam sangue numa caveira humana, falavam em línguas e interpretavam e profetizavam. Eles até podem escrever em línguas. Ora, se as línguas são a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Porém, admite-se por pessoas que defendem que as línguas são a evidência, que há línguas falsas e verdadeiras, porque Deus tem a genuína e Satanás as falsas. Portanto, minha pergunta é: quem sabe o que é a real? Quem compreendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para saber? Quando conseguirmos estas respostas, teremos algo para continuar. Mas até então, somos forçados a ficar no que ficamos, quanto à origem das línguas. Você pode ver agora mesmo que se você apoia a evidência de línguas e não sabe o que está sendo dito, você tem que finalmente concluir que todas as línguas têm que ser de Deus. Isso não nos levaria então a crer que o diabo não pode falar em língua. Isso não é assim, não. Nem por um minuto. Qualquer verdadeiro missionário no exterior sabe muitíssimo bem que os demônios falam em outras línguas da mesma maneira que eu sei por experiência. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com línguas. Cuidado com essas coisas, essas bagagens denominacionais. Fui numa igreja, todos falavam em língua, mas ninguém entendia nada. Parecia uma Babilônia. Babel foi a confusão de línguas. A Babel está de volta. As igrejas estão igual Babel de novo. Paulo disse: eu prefiro falar 10 palavras no meu idioma do que 10.000 em outra língua, sem entendimento. Meu irmão, são 20 horas e 52 minutos. Tabernáculo Monte Sião agora está na rua Anchieta, número 82, aqui na Vila Piratininga. Se você deseja contactar conosco, 3386-1112 ou 9271-1350. Temos culto na quarta e na sexta, 19h30 e aos domingos, às 18h30. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, com o pastor José Nelson. Tem culto na quinta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Se você deseja contactar com o pastor José Nelson, você pode ligar para ele, falar com ele, ou até mesmo estar ali na sua igreja. 92950847 é o telefone do pastor José Nelson. Nós vamos ter uma palavra de oração para a finalização. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, pelo sangue do Calvário. Eu peço uma bênção especial sobre cada pessoa, sobre cada pecador, sobre cada ouvinte do programa. Salva, Senhor, os ouvintes. Tenha misericórdia de cada pessoa. Cure o enfermo. Senhor, cada pessoa neste momento, se porventura está enferma, se está doente, se está enfrentando dificuldades, Senhor, estenda a tua mão de poder. Ajude estas pessoas. Cure a irmã Rosa, a irmã Lília, Senhor, que foram acometidas de gripe forte. Ajuda o irmão Valdir, Senhor, que está internado. Abençoe os parentes da irmã Maria José, Senhor. Abençoe os parentes da irmã Maria de Melo, lá do Zé Pereira. Senhor, abençoe, Senhor, irmão Ademir Vicente, sua família. Abençoe, Senhor, irmão José Pereira. Senhor eterno,
irmão Moacir, irmão Nelson, irmão Daniel, todos os irmãos, Senhor, que estão ligados, sintonizados conosco, também os irmãos que estão trabalhando ali no tabernáculo, agora de noite, Pai. Dê força, ânimo e coragem para os teus filhos, dê a eles uma injeção de ânimo e de coragem, para que eles possam vencer as reveses dos seus caminhos. Pai amado, e pedimos uma noite de paz, uma noite tranquila, e que as bênçãos do Altíssimo repousem sobre todos os filhos de Deus, todos os ouvintes do programa Voz do Sétimo Anjo, todo irmão e irmã que está nos outros tabernáculos também, que estão lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, que a bênção do Altíssimo Deus seja derramada sobre cada um. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Muito bem, amados, são 20 horas e 55 minutinhos. Vamos soltar uma faixinha musical aí, apenas para nós finalizar a nossa programação. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A voz do Sétimo Anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de nossa programação, são 20 horas e 58 minutos. Se você deseja, meu irmão, minha irmã, conhecer a verdade pura de Deus para o tempo do fim, você pode contactar conosco. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.